Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor, que foi eliminado na noite desta quinta-feira na Copa Libertadores da América. Estou trazendo um corte com a repercussão aí da mídia dessa derrota do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Mérito, claro que tem mérito. O Thiago faz um bom trabalho desde que ele pegou na pausa para o Mundial, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo. E foi primeiro no grupo do Flamengo. Mas aqui não era o Thiago, né? Tá. O Thiago pegou depois. Mas a LDU faz uma campanha espetacular na Libertadores. Mas me chama a atenção como o São Paulo parou nos seus próprios problemas e não eram problemas novos ou surpreendentes, né? Tava até dando uma olhada nos números do São Paulo dos últimos jogos e tem algo que chama a atenção, né? O São Paulo, até o André Silva se machucar, tinha com o Crespo uma média de gols por jogo de 1,46, uma boa média. Do André Silva se machucar, ou seja, o São Paulo ficar sem centroavante para cá, a média de gols do São Paulo é de 0,25. 0,25. Como é que um time que tem... Nos últimos 5 jogos fez um gol. Como é que um time que tem 0,25 de média por jogo vai remontar um placar de 2-0 contra? E não é por falta de criação. Sim, mas porque as chances aconteceram. Explica isso para a torcida do São Paulo. Não, pois é, o São Paulo... A torcida do São Paulo acreditou em todos os instantes que pudesse virar. Era improvável. Não tem poder de fogo, Mas espera um pouquinho. Era improvável que virasse. E criou para fazer. O time do São Paulo não tem poder de conclusão. E o São Paulo está sem ataque. O São Paulo cria jogada, duas jogadas semelhantes entre o primeiro tempo e o segundo tempo. A cara do primeiro tempo, 0 de jogo. O goleiro tira, bate de novo, vai na trave, volta, passa pertinho do gol. No segundo tempo, a bola o goleiro tira, bate no zagueiro, rebote pra cá. Toda hora a bola batendo e um carambolando em cima de alguém e o São Paulo não conseguiu fazer o gol. Então, significa... Aliás, quero elogiar o nível de poder de decisão da LDU. Sim. A LDU deu 4 chutes no gol nos 2 jogos contra o São Paulo. Fez 3. E fez 3. Um goleiro de São Paulo ainda fez uma grande defesa lá na altitude. E o São Paulo deu 37, não fez nenhum. Não, então, você vê, o problema do São Paulo não é criar oportunidades. O problema do São Paulo é poder de finalização. Qualidade na finalização. Qualidade. E o técnico não tem culpa, porque não tem jogador para escalar. Aí você tem que olhar para o treinador e ele fala assim, alguns jogadores... 37 finalizações, no alvo 15, grandes chances 13, gol que é bom, 0. Então, porque cai no pé do Ferreirinho, o Ferreirinho não conseguiu. Isso é incompetência, gente. O nome disso é incompetência. Não, isso para mim é falta de qualidade na finalização. Primeiro, falta de jogador. São Paulo perdeu jogadores importantes. E no caso do Luciano, que tem que ser discutido, que é um bom finalizador, é uma fase tenebrosa. 12 jogos que desde 24 de julho. 2 meses que o Luciano não faz um gol. E ele estava se entendendo, você falou do André, ele estava se entendendo super bem com o André. Não, o André fazia uma temporada muito boa. O André é um cara com faro de gol até do centroavante, mas ele estava... Ele é mais goleador que o Caleri em termos de média de gols. Recentemente, a última temporada do Caleri, melhor que a temporada atual do André, foi 22. Então, assim, o André, é que o Caleri tem outra característica, mas ele supriu a ausência do Caleri muito bem. E aí, quando o São Paulo ficou sem os dois... O São Paulo ainda foi botar o Lucas aos 63. E sem o Rian Francisco. E aí acabou. O Pascal estava no estádio, saiu o terceiro gol, acabou. Sim. Desligou a torcida da tomada, acabou. 3-0, como é que você vai buscar? Acabou no primeiro tempo. A montanha é impossível de subir, já era. No gol dos caras, aos 40 do primeiro tempo... No primeiro ataque, e único no jogo, acabou sendo o único no jogo, acabou a partida ali, acabou a eliminatória ali. Eu só tenho uma coisa, eu vou passar para o Rafa tem certeza que ele vai falar. Eu acho que a torcida pode reclamar, a torcida pode protestar, mas campo de futebol não é divã, né? Para você ofender... Ei, Casares vai tomar caju? E o Luciano também. Eu acho que. O jogador durante a partida vaiado foi o Rigoni. E o Rigoni não jogou bem, mas ontem quase ninguém no São Paulo jogou bem. Foi escalado de ala, né? O Rigoni estava jogando fora de posição, acabou não sendo uma boa sacada do Hernan Crespo. E tem mais um detalhe. O nome do Rigoni nesse momento está atrelado ao de outro atacante muito mais jovem e melhor, Marcos Leonardo. Aquela história, a torcida dormiu com o Marcos Leonardo, com o sonho do Marcos Leonardo e acordou com o Rigoni. E o Rigoni vai ter que lidar com esse fardo. Vai ser assim, ele vai ser perseguido pelo que não fez. Pelo que não está fazendo em campo e pelo que não fez, porque não foi o Rigoni que não fechou com o Marcos Leonardo. Não, e agora, as ofensas para o presidente do São Paulo,
Achei muito pesado. Eu fico impactado com essa coisa. Do Luciano, essa perseguição que fazem com ele. Toda hora critico. A torcida do São Paulo tem zero paciência com o Luciano. Zero vai. Quando ele vai lá, faz um golzinho. Mas ele não faz gol decisivo, Pascoal. Jogo decisivo, jogo importante, o Luciano não aparece. Ontem apareceu, mas a bola não entrou. Eu sei. A gente tem aí no gatilho as vaias ao Luciano, Vini? Eu só quero dizer o seguinte. A minha visão de São Paulo Futebol Clube, de quem viu o São Paulo campeão do mundo, bicampeão do mundo e tricampeão mundial. De quem viu o São Paulo campeão da Libertadores, bi da Libertadores e tri da Libertadores. O São Paulo está sendo, nos últimos 15 anos, 12, 15 anos... Lá vai ao Luciano. Na descida para o campo. O Rigoni foi vaiado durante o jogo e quando foi substituído. É uma vaia mais pesada, a do Luciano até que está branda. Eu vou usar uma palavra branda. O São Paulo vem sendo depreciado. Sim. Eu queria usar outra palavra, mas eu não vou usar. Eu vou usar depreciado. O São Paulo vem sendo depreciado nesses últimos 15 anos. Autossabotado. Porque, para quem... Vocês vão me desculpar, mas eu vi o time do São Paulo de 85, que era Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dario Pereira Nelsinho, Bernardo Silas e Pita, o meio-campo. Miller, Careca e Sidney. Então, esse é o time que eu... Esse é o de 86. De 85, no lugar do Bernardo, você pode botar ou o Márcio Araújo ou o Paulo Roberto Falcão. E Cirinho como treinador. Esse foi o time que eu comecei a ver quando eu cheguei em São Paulo para ser repórter. Então, gente, o que aconteceu de lá... para cá, essa trajetória... Teve outros. A trajetória belíssima do São Paulo, até o tri da Libertadores, até o tri mundial, a gente tem que ponderar. Agora, tem um certo tempo que o São Paulo está sendo muito jogado no lixo. Não esquecer de um período. Teve esse São Paulo. Teve o São Paulo do início dos anos 90, que era o São Paulo do Telê, período mais vencedor. Aí teve um hiato de 10 anos. Até o Marcelo Portugal Gouveia. Uma draga parecida com a de agora. 10 anos. Não é que foi de 85 até 10 anos atrás. Tem umas interrupções. E aí, 2005, 6, 7 e 8 brilhantes, 9 ainda brigando pelo Brasileiro, 12 ainda ganhando a Sul-Americana e depois uma draga danada, o único hiato positivo, o título da Copa do Brasil de 23 e mais ou menos ali 21, a saída da filha no Campeonato 21, Paulista. 21 campeão paulista, 22 final de Sul-Americana, 23 Copa do Brasil. Anos mais aceitáveis. Agora, Pascoal, como é que você inicia uma temporada? O planejamento do São Paulo já mudou umas 10 vezes em 25. Começou apostando as fichas no tal quarteto. Sim. Aí, infelicidade, motivos distintos, sempre médicos, mas, claro, contusões diferentes. 3 dos 4 praticamente não jogam a temporada. Caleri, Lucas e Oscar. Ficou só o Luciano, segurando o piano em muitos momentos. Que era o patinho feio do quarteto. Se alguém fosse sair quando existia o quarteto, aí depois, o que a direção vendeu? Cotia. Cotia vai resolver e tal. E alguns jogadores deram, até de forma surpreendente, já de cara boas respostas. O Ferreirão, o Alves, nessa etapa final, o Henrique, saiu todo mundo, Pascoal. O torcedor se sente um tonto. Você pode até questionar o nível do xingamento. Foi barra pesada mesmo. Ei, Casares, o estádio inteiro, várias vezes no segundo tempo, vai tomar caju. Mas é também um pouquinho difícil. Tem frustração. Você pedir educação para uma torcida que só toma porrada. Tem. Mas eu só aviso. Pois não. Eu só aviso, viu, Pirral, me perdoe. Eu só aviso porque é o seguinte, né? A gente está o tempo todo falando, e eu acho que todos nós que somos unânimes em falar isso, aqui na ESPN, no Disney Plus, sobre planejamento, né? E aí, quando você fala em planejamento, você monta um elenco, contrata jogadores, contrata um técnico, depois, em algum momento, você entendeu que precisava fazer um desvio de rota, muda o técnico, sai o Zubeldia, vem o Crespo, ele até começa muito bem, os primeiros jogos do Crespo estão muito bons, e aí você tende a achar que as coisas estão nos seus devidos lugares. Mas as peças para as quais o planejamento foi pensado, foi planejado, não estão disponíveis. E aí, se o São Paulo estivesse nadando em dinheiro, se o São Paulo fosse um clube com potencial de mercado, que tem, por exemplo, o Flamengo, que tem o Botafogo, que tem o Palmeiras, que hoje tem até o Fluminense, depois do Mundial, ganha uma grana bem pesada, que tem o Atlético Mineiro, você até podia questionar, de repente, uma ousadia um pouco maior na janela de transferência, mas não tem.
Então o São Paulo conseguiu montar no papel, no meu conceito, tá? No início do ano e ao longo do primeiro semestre, um elenco bacana, mas os principais jogadores quase todos não jogam. E aí eu acho que quando isso acontece, não estou aqui querendo desmerecer o sentimento do torcedor. Para mim, o sentimento do torcedor é algo que tem de mais soberano na órbita no futebol, tá? E o São Paulino sabe o que ele está sentindo, ponto. Eu não tenho nem autoridade para discutir isso. Mas eu acho que à luz da razão, a gente precisa suavizar um pouco esse impacto, porque na prática, o planejamento para quem o São Paulo foi montado não pode ser executado. Os jogadores não estão à disposição, não jogam, estão machucados. Esse time com os caras em forma, jogando, Oscar, Caleri, Lucas, convenhamos, tinha uma tendência, uma propensão de desempenho técnico muito melhor do que tem atualmente. É claro que contra a LDU foi muito abaixo do que poderia. Ninguém está passando pano para o comportamento do time na eliminação. Eu acho que isso aí é quase que uma verdade insofismável. Mas o todo, eu acho que o todo cabe uma leve suavizada assim. Fala agora Hernan Crespo, depois da eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Crespo, em coletiva, disse o seguinte: neste turno, com Liga, 2 mais 2 foi 7. A gente não mereceu perder lá e perdeu. Chegou aqui no primeiro tempo, criou muito, que talvez podia reduzir a vantagem dele com 1-0. Não, apenas eles chegaram, fizeram gol. Muito mais que positivo. A gente, quando chegou aqui, se falava só rebaixamento. Então, não esquecer isso. Isso é importante saber. A gente falava só e falava, a Copa do Brasil não me interessa. E você sabe como a gente saiu da Copa do Brasil. Então, sabe agora como saiu da Copa Libertadores. Sabe todas as situações. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Hipotética era 15 com 1 ponto. Real com 1 ou 2 jogos de mais. Então, era ainda pior. São Paulo hoje tem 35 pontos, o PAC no Campeonato Brasileiro, uma situação tranquila. Pode até postular uma vaga na Copa Libertadores. Tem que fazer isso, porque agora só resta esse objetivo em 25. Quando o Crespo chegou, o São Paulo tinha apenas 12. A campanha era muito ruim no Brasileiro com o Zubeldia. Em compensação, nas Copas, na Copa do Brasil ele não pegou nenhum adversário complicado até o Crespo chegar. Na Libertadores fez a segunda melhor campanha na fase de grupos e, somando a campanha do ano anterior, de 2024, com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhuma partida. Com o Crespo, são 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas. Assim, eu acho que o risco que o São Paulo corre daqui por diante é um risco de mobilização. A gente já viu acontecer com o São Paulo, de o time... Até da torcida dar uma desmobilizada, né? Porque o São Paulo, como o São Paulo hoje não é um clube capaz de pleitear título brasileiro, né, não tem estrutura financeira, administrativa e, consequentemente, técnica para isso, São Paulo se mobiliza para as Copas e para fazer uma boa campanha dentro do possível no Brasileiro. Quando cai das 2 Copas da maneira que caiu, a chance de desmobilizar para o Brasileiro, de entrar num modo assim, deprê até o fim do ano, ela existe. A gente já viu isso acontecer no São Paulo Futebol Clube, dentro do CT e na arquibancada. Eu acho esse o principal risco. Mas o Crespo é um técnico capaz de construir um bom trabalho de regularidade, que é o que ele vem fazendo no São Paulo, é um bom trabalho de regularidade, e eu acho que essa é a missão. A eliminação do São Paulo na Libertadores, para mim, ela passa 0 pelo Hernan Crespo. Acho que o que compete ao técnico? Preparar a equipe... Ontem o que ele bolou não deu certo. Mas eu acho que há uma diferença entre o técnico errar e o técnico fazer algo que não deu certo. Errar é você claramente tomar uma decisão equivocada. Vou enfrentar um time alto e eu escalo os zagueiros baixos. Pô, eu errei, claro que eu errei. Ele tentou, com o Rigoni na direita, trazer algo novo. E a zica é forte também. E não deu certo. Você perdeu o Marcos Antônio. É isso. Não, na verdade, o bumbo que alguém toca contra o São Paulo é um negócio muito sério. Mas será que alguém toca ou é o próprio São Paulo que toca? Talvez seja o próprio São Paulo. Porque o Marcos Antônio é o cara que faz o time girar, cara. Sim. Não, o melhor jogador do time. É o time que faz. É o melhor jogador do time. É o cara que faz o time girar. É um cara que chegou lá da Lazio, nem deram muito cartaz pra ele. É difícil, gente, convenhamos, é difícil. O próprio Zubeldia não explorava o Marcos Antônio por uma questão de característica de jogo mesmo, diferente. Não, o Marcos Antônio estava jogando com o Zubeldia. Mas demorou, né? Não, mas ele viveu fases muito boas com o Zubeldia. Aliás, o time cai de produção
quando o Marcos Antônio se machuca. Mas ele Quando demora, perde ele o Marcos demora a ser Antônio. utilizado. Mas acho que ele demorou para responder positivamente. O Marcos Sim. Antônio, quando chegou no São Paulo, não jogava nem perto do que joga hoje. Fez uma E ele falta já jogou danada bem ontem. com o Zubeldia. Assim, o que compete ao Crespo? Escalar o time e proporcionar aos jogadores Possibilidade de fazer o gol. os mecanismos para criar chance. Isso o São Paulo fez. Tanto que a torcida poupou totalmente É o isso. Crespo. Então, não passa pelo Crespo. Não tem corneta. Agora pra sim, cima do Crespo. o Zubeldia agora vai trabalhar no Fluminense, que ele tenha toda a felicidade do mundo lá, porque é um cidadão muito ganhar a gente Copa boa, do Brasil, hein? Cara, muito Ele é gente bom em boa, Copa, hein? Pra isso muito que ele foi legal. contratado, inclusive. Mas com o Zubeldia, eu sou capaz de dizer pra você que o Zubeldia, o time era mais casca grossa pra jogar fora de casa. Libertadores, não, o São O Paulo ganhou todos time os jogos era fora de mais casa. casca grossa pra jogar fora de casa. Isso é real. Isso é real. Os números Mas o falam. rendimento técnico estava sendo questionado, né, Pascoal? Não, o As time pessoas com o estão dizendo que Crespo São Paulo joga tinha pra mais. jogar. É isso. Pois é, e aí é uma escolha, porque é o seguinte, se você não tem um equilíbrio total no elenco, se você não tem tudo funcionando direitinho, azeitadinho, você não consegue ter a opção. Se está tudo funcionando bem, você escolhe. Eu vou ser um time mais competitivo, eu vou ser um time mais técnico, eu vou ser um time que vai ter mais a bola, eu vou ser um time mais reativo, eu vou ter variação X, Y, Z, alfa, beta, delta e gama. Isso quando está tudo azeitado, quando as coisas estão funcionando bem. Nas CNTP. Se não estão na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, para dar uma de Pascoal, explicar direitinho para o nosso telespectador, aí é como dá. É do jeito que dá. E aí, com o Zubeldia, em algum momento, parou de dar. Por isso que ele sai e veio o Crespo. Então, assim, a bola que o São Paulo joga hoje, pra mim, ela é A gente melhor. lembrar, Mas eu e no concordo pior- com a narrativa que com o Zubeldia tinha mais competitividade. No pior momento do Zubeldia, é bom que se diga, tem que se dizer, ele chegou a ter mais de 11 desfalques. Sim. Todos os principais jogadores ao No jogo ele teve 14. O Chegou a ter 14. O que me incomoda é que, assim, quando o São Paulo troca o Zubeldia pelo Crespo e o trabalho do Crespo começa e o São Paulo passa a jogar bem e ganhar mais, o discurso era, tá vendo? São Paulo demorou para trocar. Olha como o Crespo com o mesmo elenco melhora. Aí agora que foi eliminado na Copa, tá vendo? Se tivesse mantido o Zubeldia, tinha passado do... O problema do São Paulo não é treinador. Não é. O trabalho do Zubeldia foi bom até onde conseguiu ser bom. Vem cá, E o do Crespo quanto o correto, Palmeiras investiu para essa temporada, Pascoal? 734 milhões. Sabe quanto o São Paulo investiu em transferência? Rosca, zero, nem R$1. Não, real. Como é que você vai O brigar? Corinthians- o Como é que Corinthians você vai brigar? Isso O faz São- diferença, gente. O Palmeiras, O o dinheiro de Palmeiras, campo entra. Claro. o Palmeiras gastou um estádio do Corinthians. O Palmeiras gastou quase a dívida do São Paulo. Não, exatamente. Um estádio do Corinthians. Para O estádio do reforçar um Corinthians. time que já era bom. O que o Palmeiras gastou vale um estádio do Corinthians para fazer 12 contratações. E das 12, 11 jogam porque o Paulinho tá se Mas recuperando. também não, o estádio do Corinthians vale mais do que os 700 paus. Não, o estádio do Corinthians custou 650 milhões de reais. Mas que isso, mais de bi, Não, né? aí são juros. Aí é a dívida em cima da dívida, porque quando você deve pro banco, o banco vai te Agora, atropelando. essa Entendeu como retomada é que é? do São Paulo vai ser difícil também no que diz respeito a calendário. Olha que chuchuzinho. Segunda-feira tem o Ceará no Morumbi à noite, 20 horas. Vai estar um clima, uma delícia. Torcedor de São Paulo super entusiasmado. Na quinta... Não é bem assim. Porra, ao contrário. Na quinta-feira acessível, joga né? Ceará em em casa é Fortaleza, no Castelão, contra o Fortaleza. Quinta-noite. Pô, teremos Crespo contra Palermo, hein? Que duelo, hein? verdade. Nossa Senhora. Que duelo. Tá bem acessível. Boca e River, hein? Boca e Dois River, mas centroavantes, assim, hein? no quesito centroavante. Esse foi aqui. Nossa, é aqui, assim. Aí, quinta-noite esse jogo, Pascoal. Domingo, 4 da tarde, mamãozinho. Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Um mamãozinho. Quinta-noite em Fortaleza, domingo, 4 da tarde, contra o Palmeiras no Morumbi. Ué, já não chama Como campeonato é que São brasileiro? Paulo aceita isso, Pascoal? Não, mas o Palmeiras não ia Fortaleza aceitar isso, Não não. tem que aceitar, meu senhor. Ah, não tá lá tem. escrito na tabela. Ah, mas dá pra tá mudar lá a escrito, tabela. ó. Dá pra mudar o horário, A dá tabela pra já mudar tava o dia. A tabela já tava montando. Tá aí, a data tá lá. É domingo Ele nunca 4 mexe- ou Hã? domingo 5h30? Eu acho que 4 Porque da tarde. tiveram alguns jogos domingo 5h30, porque os jogos... eu os vi times 4 da foram tarde. Você sabe terça-feira à o noite, que assim, uma coisa assim? Esse jogo dá 8h30 no domingo. É, mas tem menos de Nossa, 66 isso me dá horas. uma ingresia. Não, esse é o de matar. Esse jogo 8h30. 8h30 no domingo. É Flamengo, Corinthians e Flamengo é 8h30 domingo. 8h30 domingo. Isso dá uma ingresia, cara. O cara vai chegar em casa, nem a pizza ele vai É na levar. hora da pizza, né, Pascoal? É, o jogo da pizza, porque ele tem que passar. Ele vai, para não tomar uma dura em casa, ele tem que chegar com a pizza na mão. Chegar, quer chegar as crianças. Mas que né?
pizza. O jogo acaba 10h30. Então, ele tem que chegar com a pizza, Pô, senão ele vai Você tomar uma vai bronca. chegar em casa meia-noite com a pizza? Não, 10h30, noite, o jogo termina 10h30, os jogos Então. em casa. Ah, só se morar do lado do estádio. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será disputada segunda-feira, às 20 horas. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Paulo está na 7ª colocação do campeonato, 24 jogos, somou 35 pontos. Ou seja, está ali muito próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores e agora tem Palmeiras e Flamengo, cada um em um lado da chave, podendo um dos dois serem campeões da Copa Libertadores, o que isso ocasionaria uma vaga a mais na Libertadores do ano que vem. Ou seja, é muito importante o São Paulo somar o máximo de pontos possíveis nesse resto de temporada no Brasileirão para se classificar para a Liberta da próxima temporada. Já a equipe do Ceará está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, em 23 jogos somou 28 pontos. Já os últimos 5 jogos da equipe do Ceará, Campeonato Brasileiro, os últimos 4 jogos foram pelo Brasileirão e um da Copa do Nordeste. Desses 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência não muito positiva, numa sequência sem vitórias. O último jogo pelo Brasileirão, a equipe empatou na sua casa contra a equipe do Bahia pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Ceará, lembrando que a equipe ficou na Série B por algumas temporadas. Enfim, desses 5 jogos são 2 vitórias do São Paulo, 2 empates e 1 vitória do Ceará. Desses 5 jogos, teve 2 jogos também pela Sul-Americana, onde o São Paulo acabou saindo com a classificação, eliminando a equipe do Ceará. Enfim, jogo muito importante para o tricolor, que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, se quiser ao menos almejar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Após essa derrota, essa eliminação da Copa Libertadores, é o que tem para o São Paulo no restante da temporada, terminar com dignidade e da melhor forma possível para ano que vem tentar voar, alcançar voos mais altos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!